O milionário que quis comprar o céu. Um milionário arrogante e solitário, acostumado a mover o mundo com dinheiro, sofre um infarto em plena cobertura de luxo. Ao acordar no hospital, recebe a visita inesperada de uma freira que diz: "Você ainda tem 7 dias para salvar sua alma, ou perder tudo, inclusive aquilo que o dinheiro nunca pode comprar." Desacreditado, ele ignora. Mas naquela mesma noite, começa a ter visões com pessoas que cruzaram seu caminho e ele ignorou. Um mendigo que morreu na sua calçada, uma negra grávida que ele expulsou da porta da sua empresa, um padre que tentou alertá-lo sobre o orgulho. Decidido a provar que pode comprar sua salvação, o milionário tenta resolver tudo com doações e aparências. Mas percebe que há feridas que só se curam com verdade, não com dinheiro. A cada dia que passa, ele é confrontado com um novo fantasma do seu passado. E a única forma de redenção será algo que ele nunca fez: ouvir com o coração e pedir perdão com sinceridade. Quando os 7 dias chegam ao fim, o milionário precisa fazer sua escolha final diante da pessoa que ele mais feriu e que agora pode ser seu juiz ou sua salvação. Capítulo 1. O preço do império e o silêncio. Do infarto ao mundo, para Ricardo Vance, era uma planilha. Colunas de lucro, linhas de controle, células de aquisição. Da cobertura de seu arranha-céu, que tocava as nuvens, ele movia impérios com o clique de um mouse e a frieza de um algoritmo. Seus ternos Armani eram sua armadura, seus olhos azuis, gelados, sua arma. Ricardo, um dos homens mais ricos e temidos do planeta, acreditava que cada ser humano e cada problema tinham um preço. Ele havia subido ao topo pisando em sonhos alheios, ignorando apelos e calcando qualquer vestígio de empatia. Sua solidão não era uma falha, mas uma escolha, um luxo que ele podia pagar para não ser contaminado pela fraqueza dos outros. O silêncio em sua cobertura não era de paz, mas de poder absoluto, pontuado apenas pelo zumbido dos servidores e o ocasional tilintar de gelo em seu copo de uísque. Naquela noite, porém, o silêncio foi quebrado por um som que Ricardo nunca havia calculado em suas planilhas: o seu próprio coração. Em plena reunião virtual com investidores globais, a voz de Ricardo, antes firme, falhou. Uma dor aguda, lancinante, atravessou seu peito. Um punhal incandescente que o derrubou da cadeira de couro de forma abrupta. O laptop caiu, a tela se estilhaçou, e o mundo de Ricardo, construído com tanto esmero e sem concessões, implodiu. A respiração ofegante, o suor frio, o terror. Ele, o homem que comprava a vida, estava agora à beira da morte, uma morte que o dinheiro não podia adiar, nem a influência evitar. A sirene da ambulância, vinda de algum lugar distante na cidade, parecia um lamento de sua própria finitude, um aviso de que nem todo poder era absoluto. Ricardo acordou em um hospital, o cheiro de antisséptico e desespero substituindo o aroma de seu uísque caro. A luz branca do teto era ofuscante, a cama desconfortável. Seu corpo, antes uma máquina de trabalho implacável, agora era frágil, conectado a fios e máquinas que ditavam seu ritmo. Ele tentou chamar sua advogada, sua secretária, qualquer um que pudesse resolver a situação, mas sua voz era um sussurro. Foi então que ela apareceu. Uma figura improvável em seu universo. Uma freira. Não uma enfermeira, não uma médica, mas uma freira. Ela vestia um hábito simples. Seus olhos castanhos eram de uma calma que o irritava. Ela sentou-se ao lado de sua cama, sem pedir permissão, e olhou para ele com uma profundidade que parecia ver através de sua alma. Essa era a irmã Lúcia, com quem Ricardo já teve algum contato em seu passado, mas nunca a levou a sério. Ela havia tentado alertá-lo sobre o orgulho e a ganância. Ricardo, o milionário que tudo controlava, estava agora à mercê do próprio corpo
e de uma mensagem que ele nunca imaginou ouvir. Capítulo 2. Os 7 dias e a profecia. Ignorada, a presença da freira, a irmã Lúcia, era uma afronta ao pragmatismo de Ricardo. Ele, um homem de números e fatos, estava sendo confrontado com a espiritualidade de uma forma que o desarmava. Ela o olhou diretamente nos olhos, uma calma perturbadora em seu semblante sereno. Ricardo, ela disse, sua voz suave, mas firme. Você ainda tem 7 dias para salvar sua alma ou perder tudo, inclusive aquilo que o dinheiro nunca pode comprar. A afirmação era uma profecia, um ultimato que zombava de tudo o que ele acreditava. Perder tudo? Ele tinha um império, bilhões de dólares, influência global. O que o dinheiro não poderia comprar? Para Ricardo, a ideia era absurda. A conversa, uma fantasia religiosa sem sentido. Desacreditado, Ricardo bufou, um som rouco. Ele tentou dispensá-la, chamar um médico, exigir sua advogada. Irmã, com todo o respeito, eu não tenho tempo para essas bobagens. Estou à beira de um colapso financeiro, não espiritual. Ele riu, uma risada vazia. A irmã Lúcia apenas sorriu tristemente, um sorriso que carregava a sabedoria de quem vê além das aparências. O relógio começou a girar, Ricardo. A escolha é sua. Ela se levantou, colocou uma medalha simples de São Bento na mesa de cabeceira de Ricardo e saiu, deixando-o com suas máquinas que apitavam e o silêncio inquietante de suas próprias dúvidas. O dinheiro sempre havia resolvido seus problemas. Um cheque gordo para uma instituição de caridade, uma doação para uma igreja. Ele podia comprar a salvação se fosse necessário. Naquela mesma noite, a indiferença de Ricardo seria estilhaçada. Ele acordou de um sono agitado. Seu quarto escuro, apenas a luz do monitor cardíaco iluminando a penumbra. Não estava sozinho. Uma figura esquelética com roupas rasgadas e olhos vazios pairava ao lado de sua cama. Era o mendigo que ele havia visto muitas vezes dormindo na calçada de sua luxuosa cobertura. Um homem que ele havia ignorado sistematicamente, pedindo a seus seguranças que o removessem. Eu morri de frio, Ricardo. O mendigo sussurrou, sua voz um eco da dor que ele havia ignorado. E você nem me olhou. O fantasma desapareceu tão rápido quanto surgiu, deixando Ricardo em um suor frio, o coração batendo descompassado. Era uma visão, um pesadelo, ou a profecia da freira estava começando. O primeiro dia da contagem regressiva havia terminado, e o preço de sua arrogância estava começando a ser cobrado. Capítulo 3. A visão da grávida e a semente da mentira. Ricardo tentou se convencer de que a visão do mendigo era um efeito colateral da medicação, ou uma consequência do estresse do infarto. Ele exigiu mais sedativos, mais isolamento. Mas a mente de Ricardo, acostumada a processar dados e resolver problemas, não conseguia se livrar da imagem. O rosto faminto, os olhos vazios. Ele tentou se concentrar em seu império, nos relatórios financeiros que seus assistentes ainda tentavam enviar, mas a planilha havia sido substituída por um espectro de seu próprio desdém. Ele estava preso em sua própria mente, uma punição que o dinheiro não podia comprar. Na manhã seguinte, a tensão em seu quarto era palpável. A enfermeira, uma mulher jovem e gentil, notou sua agitação. Ricardo a dispensou rudemente, seu temperamento voltando à tona. Ele estava perdendo o controle, e isso o aterrorizava mais do que a morte. Ele tentou ligar para sua advogada, para resolver a situação do mendigo, oferecer uma doação póstuma, mas a ligação não passava. Ele, o homem que movia o mundo, estava impotente. A noite caiu novamente, e com ela, o terror. Ricardo estava em um sono leve, mas não sem sonhos. Ele se viu em um pesadouro familiar. A entrada de seu edifício corporativo, um monólito de aço e vidro. Diante dele, uma mulher negra, jovem e grávida, com os olhos cheios de desespero e medo, pedia ajuda.
Ela estava sendo espancada por um homem violento, seu marido, e implorava por proteção. Ricardo, em sua arrogância e pressa para uma reunião importante, havia acenado para seus seguranças, ordenando que a removessem. Não tenho tempo para isso, ele havia resmungado, sem sequer olhar em seus olhos. A imagem dela sendo arrastada, o choro abafado, a barriga proeminente, tudo era nítido. No sonho, a mulher se virou para ele, seus olhos agora não de medo, mas de uma tristeza profunda e acusatória. Você me expulsou, ela sussurrou, a voz carregada de dor. E eu perdi o meu filho, por sua causa. Ricardo acordou gritando, o suor encharcando seus lençóis. O fantasma da mulher grávida era uma acusação silenciosa, uma ferida que o dinheiro nunca poderia curar. Os 7 dias haviam começado, e a cada amanhecer, a verdade de seus pecados se tornava mais clara, mais inescapável. Ricardo Vance está no meio de uma jornada de redenção forçada. Ele já enfrentou 2 fantasmas do passado. O que vem a seguir? Inscreva-se no canal para não perder os próximos dias de Ricardo nessa corrida contra o tempo. Deixe seu like se você também está sentindo o peso das escolhas de Ricardo. Compartilhe deste vídeo com amigos que precisam de uma história de redenção e lições de vida. Comente abaixo. Qual outro fantasma você acha que Ricardo vai ter que enfrentar? Ele vai conseguir se redimir? Capítulo 4. A proposta vazia e o olhar do acusador Ricardo, ainda abalado pela visão da mulher grávida, tentou desesperadamente racionalizar. Ele chamou seus assessores, exigindo que localizassem a mulher e compensassem sua dor com uma doação generosa. Ele não queria entender. Queria consertar com dinheiro. O hospital, para ele, era apenas um obstáculo temporário em seu caminho para resolver os problemas do mundo à sua maneira. Ele sentia a pressão dos 7 dias, uma contagem regressiva que zombava de sua onipotência. As enfermeiras e os médicos, alheios aos seus demônios, viam-no como um paciente difícil, mas ele via a todos como peões em seu novo jogo de salvação. A ideia de que dinheiro não resolvia tudo era um anátema para ele, uma heresia em seu próprio credo. Naquela tarde, uma visita inesperada. A porta do quarto de Ricardo se abriu e um homem entrou. Não era um fantasma, mas uma figura muito real, com olhos penetrantes e uma calma quase irritante. Era o Padre Miguel, o mesmo padre que Ricardo havia ignorado repetidamente em eventos de caridade, o mesmo que havia tentado, em vão, alertá-lo sobre os perigos da vaidade e do orgulho desmedido. Padre Miguel não veio para julgar, mas para observar. Ele sentou-se em silêncio ao lado de Ricardo, sua presença imponente na pequena sala. Ricardo, desconfortável, tentou preencher o vazio com sua proposta. Padre, posso fazer uma doação substancial para a sua diocese, construir uma ala, talvez, em nome da caridade. Ele ofereceu dinheiro, como sempre fazia. O Padre Miguel apenas o observou. Um olhar que parecia ver através de sua oferta vazia, diretamente para a alma atormentada de Ricardo. O orgulho é um muro que nos cega, meu filho, disse o padre, sua voz grave e cheia de compaixão. E o dinheiro é um cimento poderoso para esse muro. Ele não aceitou a doação de Ricardo. Em vez disso, ele falou sobre a verdadeira natureza do perdão, não como uma transação, mas como uma transformação, uma entrega. Ele mencionou a mulher grávida, o mendigo, e a forma como a vida de Ricardo havia, de fato, tocado a vida de outros, muitas vezes de forma destrutiva. Ricardo sentiu-se exposto, nu. O Padre Miguel não era apenas um acusador, era um espelho, forçando-o a ver suas próprias falhas. A visita do padre foi um confronto brutal com a verdade, e a recusa do dinheiro de Ricardo foi um golpe que o abalou mais do que qualquer infarto. Capítulo 5. O eco da ganância e a fuga. Inútil-a.
Rejeição do dinheiro pelo padre Miguel reverberou na mente de Ricardo. Era um conceito alienígena, uma afronta ao seu modo de vida. Ele se sentiu humilhado, mas também, de alguma forma, intrigado. O que havia de tão valioso que não podia ser comprado? Sua busca pela salvação, inicialmente uma transação, estava se tornando algo mais complexo. Ele tentou ligar para sua advogada para investigar o padre Miguel, para descredenciá-lo, mas a linha estava ocupada e sua mente estava turva demais para se concentrar. A ansiedade dos 7 dias o consumia, um prazo final imposto por algo que ele não conseguia quantificar ou controlar. Naquela noite, a contagem regressiva apertou. Ricardo teve uma nova visão, mais perturbadora que as anteriores. Ele se viu em um elegante salão de reuniões, anos atrás. Uma startup promissora, liderada por um jovem idealista, apresentava uma tecnologia revolucionária para a energia limpa, algo que poderia mudar o mundo para sempre. Ricardo, em sua arrogância corporativa, não viu o potencial humano da invenção, apenas a ameaça à sua própria fortuna em combustíveis fósseis. Ele usou sua influência para esmagar a startup, para comprar a patente e arquivá-la, arruinando vidas e sonhos em nome de seus próprios lucros. O jovem idealista, com os olhos cheios de desespero, havia se suicidado semanas depois. No sonho, o fantasma do jovem estava diante dele, não com raiva, mas com uma tristeza profunda. Você podia ter salvo o mundo, Ricardo, ele sussurrou. Mas escolheu o dinheiro. Ricardo acordou suando, o cheiro de ozônio e desespero enchendo suas narinas. O peso daquela decisão, a vida que ele havia destruído por pura ganância, o esmagava. Ele tentou se levantar, fugir do quarto, fugir das visões, fugir de si mesmo. Mas seu corpo, ainda frágil, recusou. Ele caiu de volta na cama, sentindo-se encurralado, sem saída. O dinheiro, antes sua fortaleza, era agora sua prisão. A cada fantasma que surgia, a certeza de que ele não podia comprar seu caminho para fora dessa provação se tornava mais evidente. A proposta de doações vazias era inútil. As feridas que ele causara eram muito profundas para serem curadas com cheques. Ele percebeu que precisava de mais do que dinheiro. Precisava de uma verdade que ele nunca havia enfrentado. Capítulo 6. O caminho da verdade e a primeira fissura no orgulho. A cada amanhecer, a pressão dos 7 dias aumentava, e Ricardo sentia a urgência das visões, os fantasmas de seu passado se tornando mais nítidos, mais exigentes. Ele tentou negar, argumentar com sua mente lógica, mas a presença deles era inegável. Ele se deu conta de que, para que os fantasmas cessassem, para que ele pudesse ter alguma paz, ele precisava ouvir. Não com a mente, mas com o coração, algo que ele havia esquecido como fazer. Ele pediu que trouxessem de volta o padre Miguel. Não para uma doação, mas para uma conversa. Ele estava desesperado por respostas, por uma forma de parar a avalanche de culpa que o consumia. Padre Miguel retornou seu olhar ainda compassivo, mas com uma seriedade que Ricardo agora compreendia. Ricardo, com uma voz rouca e hesitante, começou a falar. Ele confessou as visões, os tormentos. Ele falou sobre o mendigo, a mulher grávida e o jovem inventor. O padre Miguel ouviu pacientemente, sem julgamento, mas com uma compreensão profunda. Ele não ofereceu absolution, ofereceu um caminho. A verdade é a primeira cura, meu filho, e a humildade a ponte para o perdão. Ele explicou que o caminho para salvar sua alma não estava em comprar a salvação, mas em reconhecer seus erros, pedir perdão com sinceridade e fazer a reparação que fosse possível, não com dinheiro, mas com ação. Essa conversa marcou a primeira fissura real na armadura de orgulho de Ricardo. Ele havia pedido ajuda, não uma transação, mas um guia. Ele havia se aberto, revelado suas fraquezas, algo que ele jamais teria feito. O padre o orientou a começar com o mais simples, a verdade.
falar com as pessoas que ele havia prejudicado, mesmo que elas fossem fantasmas. Ele o instruiu a fazer uma lista, a encarar cada nome, cada rosto. Ricardo se sentiu estranho, mas uma leve clareza começou a emergir em sua mente. O jogo não era mais sobre dinheiro ou poder, mas sobre a alma. Ele estava começando a entender, e no final do capítulo, Ricardo, com a medalha de São Bento que a irmã Lúcia deixara em sua mesa, fez um telefonema para sua advogada, não para cancelar reuniões, mas para um novo tipo de tarefa: localizar os familiares dos envolvidos em suas visões. O relógio dos 7 dias continuava a girar, mas agora Ricardo estava em um caminho diferente. Era uma esperança, mas também de incerteza, pois o caminho para a redenção era longo e doloroso. Ricardo está começando a ceder e a buscar a verdadeira redenção. Qual será o próximo desafio? Inscreva-se no canal para acompanhar a jornada de Ricardo em busca do perdão e da paz. Deixe seu like se você acredita que Ricardo pode realmente mudar. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas vejam que a redenção é possível para todos, independentemente de seus erros. Comente abaixo. Você acha que Ricardo vai conseguir encontrar todos que ele prejudicou? Qual a lição mais importante que ele precisa aprender? Capítulo 7. Os rostos do passado e a humildade. Forçada-o. Pedido de Ricardo para localizar os familiares das pessoas que ele havia prejudicado chocou sua advogada, a doutora Helena Souza. Acostumada a defender seus interesses e a abafar escândalos, ela estava despreparada para uma busca por redenção. No entanto, a determinação em seus olhos, uma centelha que ela nunca havia visto antes, a convenceu a agir. A primeira pessoa que a equipe de Helena localizou foi a irmã do mendigo, uma senhora idosa chamada Dona Celeste, que vivia em uma comunidade humilde nos arredores da cidade. Ricardo, ainda no hospital, sentiu um nó na garganta. Ele havia esmagado a dignidade daquele homem, e agora teria que encarar o reflexo de sua indiferença na dor de sua irmã. A visita de Ricardo à Dona Celeste foi sua primeira grande prova de humildade. Ele não podia esconder-se atrás de dinheiro ou advogados. Levado por seu assistente, ele chegou à casa simples, o contraste com sua mansão gritante. O cheiro de café coado e terra molhada preenchia o ar, tão diferente do aroma estéril do hospital. Dona Celeste, com seus olhos cansados, mas firmes, não demonstrou raiva, mas uma tristeza profunda que atingiu Ricardo mais do que qualquer acusação. Ele tentou oferecer ajuda financeira, mas ela recusou. "Meu irmão só queria um pouco de calor e um olhar de gente, senhor", ela disse, a voz embargada. "O que o senhor tirou dele não pode ser comprado." Ricardo, pela primeira vez, sentiu a dor de outra pessoa como se fosse sua. Ele se viu pedindo perdão, não com um discurso ensaiado, mas com a sinceridade bruta de um homem quebrado. Dona Celeste não o perdoou imediatamente, mas sua aceitação em ouvir já era um pequeno passo. Ela o aconselhou a lembrar que cada pessoa tem sua história e a história do seu irmão era de invisibilidade. De volta ao hospital, Ricardo estava exausto, mas algo havia mudado. A culpa ainda estava lá, mas agora era acompanhada por uma sensação de reconhecimento, uma compreensão da gravidade de suas ações. A dor em seu peito não era física, mas a dor de uma alma se curando. Ele começou a ver os enfermeiros e funcionários do hospital não como meros prestadores de serviço, mas como pessoas, cada uma com suas próprias lutas e dignidade. A irmã Lúcia fez uma visita de rotina e Ricardo, surpreendendo-a, perguntou sobre as obras de caridade da igreja. Ele não ofereceu dinheiro, mas ofereceu seu tempo, suas habilidades e, pela primeira vez, sua atenção genuína. O milagre estava começando a se manifestar não em visões apocalípticas, mas em pequenos gestos de humildade. Capítulo 8. A sombra da violência e a semente da empatia. Lista de Ricardo era curta, mas cada nome era um peso. A próxima busca da equipe de Helena
o levou ao paradeiro da mulher grávida que ele havia expulsado. Seu nome era Mariana. Após o incidente na porta da empresa de Ricardo, ela havia perdido o bebê devido ao estresse e à violência do ex-marido, e agora vivia com a irmã em uma comunidade isolada, traumatizada e sem esperança. A notícia atingiu Ricardo como um soco no estômago. O fantasma da mulher grávida não era apenas uma acusação, era uma tragédia real, um eco de sua própria dor com a filha que ele perdera. A coincidência era cruel e inegável, um lembrete do poder destrutivo de sua indiferença. A visita a Mariana foi ainda mais difícil do que a de Dona Celeste. Mariana, uma mulher antes cheia de vida, estava agora apagada, seus olhos vazios de esperança. Ricardo tentou se explicar. Tentou pedir perdão, mas as palavras pareciam vazias. Ele sentiu o peso do racismo velado em sua atitude na época, a forma como ele havia visto uma mulher negra em desespero como um mero incômodo. Não havia dinheiro que pudesse trazer seu filho de volta. Ricardo se viu em uma situação em que não podia comprar a solução. Ele teve que ouvir. Ouviu a história de Mariana, a violência que ela sofreu, a perda de seu bebê, a desesperança que se instalou em sua vida. Ele sentiu uma empatia genuína, um sentimento que ele havia suprimido por anos. As lágrimas escorreram por seu rosto novamente, não as lágrimas de desespero, mas de arrependimento profundo e uma dor compartilhada. Mariana não o perdoou verbalmente, mas ao final da visita, ela o olhou com uma intensidade que Ricardo entendeu. Havia um fragmento de reconhecimento, uma faísca de esperança. Ela aceitou um simples lenço que ele lhe ofereceu, um gesto que valia mais do que qualquer cheque. Ricardo prometeu que faria de tudo para que mulheres como ela tivessem um lugar seguro, um refúgio da violência e da indiferença. Ele sabia que o perdão de Mariana não seria fácil ou instantâneo, mas sua disposição em ouvi-lo era um começo. De volta ao hospital, Ricardo começou a usar sua mente analítica não para lucrar, mas para planejar. Ele pediu a Helena para iniciar uma pesquisa sobre abrigos para mulheres vítimas de violência, sobre políticas de apoio a comunidades marginalizadas. Sua salvação não seria comprada, mas construída, tijolo por tijolo, com ações genuínas e um coração que começava a sentir. Capítulo 9. O ponto mais baixo da alma e o caminho do serviço com. Cada pedido de perdão e cada ato de humildade. Ricardo se sentia mais leve, mas também mais exposto. A armadura de orgulho que ele havia construído ao longo da vida estava se desfazendo, revelando um homem vulnerável, atormentado por seus erros. O contraste entre sua vida passada de luxo e as realidades brutais que ele estava confrontando era esmagador. Ele percebeu a extensão de sua própria cegueira, a profundidade de seu egoísmo. O tempo dos 7 dias continuava a se esgotar, e ele sentia a urgência de sua alma. Ele não estava mais preocupado em comprar o céu, mas em merecê-lo. Seu ponto mais baixo não foi um evento singular, mas a acumulação da dor, da vergonha e do arrependimento. Ele se viu em seu quarto de hospital, a luz da cidade lá fora parecendo zombeteira em sua indiferença. Ele chorou, não as lágrimas de um infarto ou de um pesadelo, mas as lágrimas de uma alma que finalmente se via em sua verdadeira forma, feia e manchada. Ele se lembrou das palavras da irmã Lúcia sobre perder tudo e compreendeu que não era sobre dinheiro, mas sobre a própria essência de quem ele era. Ele havia perdido sua humanidade, sua capacidade de sentir, de amar. E agora, ao confrontar essa perda, ele sentia a dor mais profunda de sua vida. Ele estava no vazio, despojado de tudo, inclusive de sua própria identidade. Foi nesse momento de desespero absoluto que a medalha de São Bento, que a irmã Lúcia havia deixado, chamou sua atenção. Ele a pegou na mão, o metal frio contra sua pele, e sentiu uma estranha conexão. Não era magia,
mas um símbolo de fé, de um caminho que ele havia zombado. Ele não sabia rezar, não sabia o que dizer, mas sentiu um impulso de pedir, não por si, mas pelos outros, pelos fantasmas que o assombravam, pelas vidas que ele havia tocado de forma destrutiva. Ele pediu perdão, não a um Deus distante, mas à própria essência da humanidade que ele havia ignorado. Era um ato de entrega, um reconhecimento de sua própria insignificância diante da grandeza da vida. E naquele momento, ele sentiu uma pequena, mas poderosa semente de esperança. Ele não sabia se seria perdoado, mas sabia que seu caminho agora era o do serviço. Ricardo está no seu ponto mais baixo, mas uma nova semente de esperança surge. O que acontecerá nos últimos dias? Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos desta jornada de redenção sem precedentes. Deixe seu like se você também está torcendo por Ricardo e pela sua transformação. Compartilhe este vídeo para inspirar outras pessoas a buscarem a verdade em seus próprios corações. Comente abaixo. O que você acha que Ricardo fará nos dias que restam? Quem será o próximo fantasma ou a pessoa que o julgará no final? Capítulo 10. O acerto de contas com o guardião e o legado. Redescoberto ao amanhecer do quinto dia, trouxe uma nova clareza para Ricardo. Ele havia chorado, se humilhado, e o vazio que sentia não era mais de desespero, mas de um espaço que começava a ser preenchido. Ele pediu à sua advogada, Helena, que iniciasse imediatamente os trâmites para a criação de uma fundação robusta, destinada a apoiar comunidades marginalizadas, abrigos para mulheres vítimas de violência e a financiar pesquisas em energia limpa, não como uma doação, mas como um compromisso de vida, usando sua fortuna para remediar os males que ele havia causado. Era sua forma de acertar as contas com Deus, não com palavras, mas com ações concretas. Foi nesse dia que o último fantasma, ou mais precisamente o guardião de sua consciência, decidiu fazer uma visita real. O padre Miguel, com sua calma inabalável, entrou no quarto. Não havia julgamento em seus olhos, apenas uma profunda compaixão. Ricardo, sem preâmbulos, começou a confessar seus pecados. Não apenas as visões, mas a extensão de sua ganância, a forma como ele havia priorizado o lucro sobre a vida humana, como havia esmagado sonhos e ignorado o sofrimento. Ele falou sobre sua solidão, sobre o vazio que o dinheiro havia deixado e sobre a perda de Lara, a única dor que ele pensava ser insuperável. O padre Miguel ouviu e, pela primeira vez, Ricardo sentiu a presença de um sacerdote, não como um juiz, mas como um confidente, alguém que realmente o ouvia com o coração. O padre, então, revelou uma verdade que Ricardo precisava ouvir. A dor de Lara não foi em vão, Ricardo. Ela é o preço que você pagou para finalmente enxergar. Ele explicou que a verdadeira fé não estava em dogmas, mas na capacidade de amar e de se entregar ao serviço do próximo. Ele perdoou Ricardo, não em nome de Deus, mas em nome da humanidade. Um perdão que era um desafio, não uma absolvição. O padre Miguel o encorajou a não se esconder da dor de Lara, mas a usá-la como um farol para sua redenção. Ele revelou que o mendigo da calçada era um antigo zelador da igreja, um homem de fé simples que havia morrido de frio na noite em que Ricardo o ignorou. E Mariana, a mulher grávida, estava viva e agora se recuperava em um abrigo para mulheres, mas a perda de seu bebê era uma ferida que o tempo jamais curaria. A verdade era dura, mas necessária, e Ricardo a abraçou. Capítulo 11. Os acertos finais e o desafio da reconciliação. Com a bênção do padre Miguel e a força renovada, Ricardo passou os dias restantes no hospital, orquestrando os detalhes de sua fundação. Helena, sua advogada,
embora chocada com a reviravolta de seu cliente, estava impressionada com a seriedade de seu compromisso. Ela se tornou uma aliada crucial, ajudando-o a navegar pela burocracia e a garantir que a fundação fosse um verdadeiro instrumento de mudança, não uma fachada. Ricardo estava transferindo grande parte de sua fortuna para a fundação, garantindo que seu império fosse desmantelado para um propósito maior. Ele cancelou projetos extrativistas, vendeu participações em empresas poluidoras e demitiu os executivos que o haviam corrompido em uma purga interna que causaria ondas de choque no mundo corporativo. A preparação para o acerto de contas final começou. O padre Miguel e a irmã Lúcia o orientaram sobre como se aproximar das pessoas que ele havia ferido, não com presentes, mas com a verdade e o desejo de reparação. Ricardo decidiu que seu último ato de redenção seria enfrentar a pessoa que ele mais havia ferido e que, de certa forma, representava todas as suas vítimas. A mãe de Lara, sua ex-esposa, doutora Sophia Vance. Após o acidente, ela havia se afastado completamente dele, vivendo em reclusão, incapaz de perdoá-lo pela morte da filha. A ferida entre eles era a mais profunda, a mais intransponível. Sophia havia dedicado sua vida à filantropia silenciosa, trabalhando com crianças carentes, buscando um propósito onde Ricardo havia encontrado apenas vazio. O relógio dos 7 dias estava se aproximando do fim. Ricardo sabia que a reconciliação com Sophia seria seu maior desafio. Não seria com dinheiro, nem com poder. Seria com a verdade nua e crua, com a confissão de sua dor, de sua culpa e de seu arrependimento. Ele teria que implorar por um perdão que ele não achava que merecia e que Sophia poderia nunca conceder. Era um confronto que o aterrorizava mais do que qualquer sala de cirurgia ou reunião de conselho. Ele estava se preparando para a batalha, final de sua alma. Não contra um inimigo externo, mas contra as cicatrizes que ele mesmo havia infligido. A dor era um guia, a humildade, sua única arma, e a esperança de Sophia, sua única chance de salvação. Capítulo 12. O clímax, o encontro da alma e o perdão. Possível. 7º dia chegou, pesado com a expectativa. Ricardo havia sido liberado do hospital. Seu corpo frágil, mas sua alma, estranhamente, mais forte. O encontro com Sophia foi marcado em um parque antigo, onde ele e Lara costumavam brincar. O ar estava frio, o céu cinzento, um reflexo do clima que pairava entre eles. Sophia, uma mulher elegante e de semblante sério, chegou, seus olhos verdes, antes cheios de amor, agora carregados de dor e ressentimento. Ela não estava ali por obrigação, mas por um chamado que ela não conseguia ignorar. O palco estava montado para o acerto de contas final. Ricardo não usou palavras para se desculpar. Pelo menos não no início. Ele simplesmente contou a ela tudo. As visões do mendigo e de Mariana, a intervenção da irmã Lúcia e do padre Miguel, o diário de Elias Reis, a fundação que ele estava criando em nome da redenção. Ele não pediu perdão, ele implorou por compreensão, pela chance de se arrepender verdadeiramente. Ele falou sobre a culpa que o havia consumido, sobre a cegueira de sua ambição, sobre como ele havia se escondido da dor de Lara por tanto tempo, afogando-a no uísque e no trabalho. Ele se permitiu ser vulnerável, quebrando a última barreira de seu orgulho. Sophia ouviu, suas expressões mudando de raiva para surpresa, depois para uma compreensão dolorosa. Ela via não o milionário arrogante, mas um homem quebrado, uma alma em agonia. Foi então que Ricardo fez o seu pedido mais difícil. Sophia, eu sei que não posso trazer Lara de volta, e sei que meu perdão não pode ser comprado, mas peço que me deixe tentar com o resto da minha vida honrar a memória dela, não com dinheiro, mas com as ações que ela teria orgulho. Deixe-me tentar salvar outras vidas, como eu falhei em salvar a dela.
As lágrimas escorriam pelo rosto de Ricardo. Não as lágrimas de vergonha, mas as lágrimas da verdade e do arrependimento mais profundo. Sofia, seus olhos marejados, estendeu a mão e tocou a dele. Não era um perdão completo, instantâneo, mas uma aceitação, um sinal de que a ferida, embora ainda aberta, poderia começar a cicatrizar. O sino de uma igreja próxima tocou 7 vezes, marcando o fim dos 7 dias. A escolha final de Ricardo havia sido feita, e a resposta, uma esperança silenciosa, havia sido dada pela pessoa que mais importava. O clímax não foi uma explosão, mas um encontro de almas, e o choro agora era de cura. O emocionante acerto de contas de Ricardo e Sofia marcou o fim de uma jornada. Mas o que vem depois? Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos desta saga de redenção e esperança. Deixe seu like se você se emocionou com o desfecho do encontro de Ricardo e Sofia. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas testemunhem o poder do perdão e da transformação. Comente abaixo. O que você acha que o futuro reserva para Ricardo? Ele encontrará a paz completa? Capítulo 13. A vida que floresce e o legado do coração. O toque da mão de Sofia na sua foi mais curativo do que qualquer medicamento. Não era um perdão completo, mas uma trégua, uma semente de esperança plantada em um solo antes árido. Ricardo compreendeu que a redenção não era um destino, mas uma jornada contínua, uma escolha diária. Sua fundação, agora ativa e robusta, começou a transformar vidas. A equipe de Helena trabalhou incansavelmente para reverter os danos causados por sua antiga empresa, canalizando recursos para projetos de energia limpa, abrigos para mulheres e apoio a comunidades marginalizadas. Ricardo, antes um CEO temido, era agora um administrador humilde, presente em cada reunião, não ditando ordens, mas ouvindo com o coração. A irmã Lúcia e o padre Miguel tornaram-se seus conselheiros, espirituais e amigos. Eles o ajudaram a navegar pelas complexidades do serviço e a lidar com as cicatrizes emocionais que ainda persistiam. Ricardo começou a visitar os abrigos e as comunidades que sua fundação apoiava. Ele encontrou Dona Celeste novamente, não para pedir perdão, mas para oferecer apoio contínuo à sua comunidade. Ele conversou com Mariana, a mulher que ele havia expulsado, testemunhando sua recuperação e a força que ela encontrava em sua fé. Ele não tentou consertar tudo com dinheiro, mas com sua presença, sua escuta e sua dedicação. As feridas do passado não desapareceram, mas começaram a se transformar em cicatrizes de sabedoria. Sofia, sua ex-esposa, manteve uma distância inicial, mas a cada notícia sobre a fundação, a cada história de vida transformada, ela via a sinceridade em seu arrependimento. Ela começou a colaborar com a fundação, unindo sua experiência em filantropia com os recursos de Ricardo. A dor compartilhada pela perda de Lara se tornou um elo, não uma barreira. Eles nunca voltaram a ser um casal, mas construíram uma nova forma de relacionamento, baseada no respeito, na compaixão e no amor pela memória de sua filha, que agora vivia através das vidas que eles ajudavam a salvar. A vida de Ricardo, antes centrada no acúmulo, agora florescia no serviço. Ele estava finalmente acertando as contas com Deus, não através de um ritual, mas através de uma vida de propósito e perdão. Capítulo 14. A herança da alma e o céu, encontrado na terra há anos, se passaram. Ricardo Vance não era mais o milionário que quis comprar o céu, mas o homem que encontrou o céu na terra. Sua fundação prosperou, tornando-se um farol de esperança e um modelo de redenção corporativa. Ele, antes o mestre das planilhas, era agora um jardineiro de almas, plantando sementes de gentileza e compaixão por onde passava. Sua história de uma vida de arrogância, a busca incessante por perdão, inspirou milhões,
Ele se tornou um palestrante, não para falar de negócios, mas sobre a importância da humildade, da empatia e da capacidade humana de transformação. Ele sempre começava suas palestras com a frase da irmã Lúcia: "Você ainda tem 7 dias para salvar sua alma", e terminava com a prova de que o dinheiro nunca poderia comprar o que realmente importava. A velha mansão de Ricardo, antes um monumento à sua solidão, foi transformada em um centro comunitário e um abrigo para os necessitados, um lar para aqueles que, como o mendigo e Mariana, haviam sido ignorados. Ele morava em uma casa modesta nas proximidades, vivendo uma vida simples, mas rica em propósito. Ele se reconectou com Deus não em um templo físico, mas nas ações de amor e serviço. O orgulho, seu maior pecado, havia sido substituído por uma humildade genuína e a solidão pela riqueza das conexões humanas. A história termina com Ricardo, já idoso, sentado em um banco no jardim da antiga mansão, agora cheia de crianças, rindo e família se reunindo. Sofia está ao seu lado, seus cabelos brancos, seus olhos gentis. Eles não falam, apenas observam a vida que pulsa ao redor deles, um legado que eles construíram juntos a partir da tragédia. A irmã Lúcia e o padre Miguel, também idosos, se aproximam, sorrindo. O céu que Ricardo havia tentado comprar, com dinheiro, ele encontrou na aceitação de sua culpa, na busca incessante por perdão e na entrega de sua vida ao serviço. A verdadeira riqueza não estava em seus bilhões, mas no amor e nas vidas que ele tocou. E ao pôr do sol, ele fechou os olhos em paz, sabendo que havia acertado suas contas, não apenas com Deus, mas com a humanidade e finalmente consigo mesmo.